Reflexão do dia 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinzas, cor litúrgica roxo. E abrimos aqui o tempo da quaresma, inicia-se hoje, um tempo de reflexão sobre a vida, morte, perseguição, crucificação, sepultamento de Jesus Cristo e a ressurreição. Quero lembrar que nesse tempo da quaresma, a igreja reflete exatamente sobre isso, sobre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Veja que nós já refletimos várias vezes sobre o questionamento dos apóstolos. Eles ficavam escandalizados por não compreenderem quando Jesus falava de sua morte, de sua crucificação e da sua ressurreição, porque eles não entendiam. Então, esse tempo de quaresma é um tempo para você compreender isso. Vivendo a quaresma dentro da igreja, você vai entender o que acontece, por que Jesus teve que ser perseguido, morto, sepultado, por que ele ressuscitou ao terceiro dia e como que ele está agora sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e como que ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Então é um tempo de reflexão, um tempo de guardamento, um tempo onde nós, junto com a igreja, vamos compreender isso tudo para que o nosso coração não fique escandalizado, assim como ficou perplexo o coração daqueles primeiros apóstolos, que somente depois do sopro do Espírito Santo, de Jesus, após ressuscitado, soprou sobre eles, eles começaram a compreender toda a grandeza desse tempo. Ainda também no tempo litúrgico de hoje, nós temos a festa da Cátedra de São Pedro, de onde o Papa Francisco governa toda a igreja. O responsório de hoje é o Salmo 50. É um salmo que pede misericórdia ao Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Primeira leitura. Toda a leitura de hoje vai estar justamente voltado para jejum, perdão e uma convicção na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra está em Joel, capítulo 2, de 12 a 18. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixai o esposo o seu aposento e a esposa seu leito, chorem, postos entre os vestíbulos e o altar, e os ministros sagrados do Senhor digam: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixe que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa primeira leitura de hoje fala exatamente deste momento onde que coincide com a quaresma, onde o povo se volta para pedir perdão ao Senhor. Um tempo de oblação, um tempo de perdão, um tempo de sacrifício, um tempo de jejum, de escuta, de clama, onde o povo clama a Deus por perdão, por sua misericórdia. Mas o mais interessante no livro de Joel é que essa orientação é dada à liderança da igreja, à liderança também dos reis.
É eles que devem proclamar o jejum, é eles que devem proclamar, dando o exemplo de como invocar o Senhor em sua misericórdia. Então nos faz recordar que na família existe a figura do pai, a figura da mãe, a figura do vô, da avó, a figura daquelas pessoas que têm autoridade sanguínea sobre os seus. E é você que tem esta autoridade na condição de pai e de mãe, na condição daquele que pertence à liderança sanguínea da sua igreja, da sua igreja doméstica, que é a sua família, que deve fazer com que esse tempo seja respeitado na sua casa. Senão, daqui a pouco, as próximas gerações não vão ter compromisso nenhum com esse tempo de quaresma. Aliás, muitas pessoas nos tempos de hoje, o carnaval encerrou-se ontem, mas vão continuar quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, ali festejando a festa da carne em completa inobservância desse tempo quaresmal. Isso vai se perdendo com o tempo, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa. Então, essa primeira palavra em Joel, capítulo 2, nos lembra que somos nós que temos autoridade sanguínea sobre os nossos filhos, que devemos proclamar sobre nossas casas, que agora é tempo de quaresma, é tempo de jejum, tempo de oração, tempo de compreender que o sacrifício de Jesus nos trouxe a salvação. Segunda leitura está em 2 Coríntios, capítulo 5, de 20 até o capítulo 6, versículo 2. Leitura da Sagrada Carta, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Então, quando nós queremos essa autoridade sanguínea sobre nossos filhos, sobre a nossa família, quando nós proclamamos esse tempo de juízo, esse tempo de reconciliação com o Senhor, em respeito à quaresma, nós somos embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que nos exorta a fazer tal atitude. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Então aqui o autor da carta, Paulo, está orientando a comunidade e lembrando que Jesus não tinha nenhum pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós tenhamos a justiça para voltarmos a Deus, a justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. Aí o Paulo lembra, é agora, é hoje, é neste tempo, é para esta geração. Agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho está em Mateus, capítulo 6, de 1 a 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando der esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que tu fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que o vê, que tudo que está oculto, te dará a recompensa. Quando orades, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas,
Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que está jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Por isso, vamos fazer desse tempo de Quaresma um tempo de reflexão, uma mudança de postura, tempo de conversão. Compreender o significado do sacrifício de Jesus que nos libertou, que tirou as garras, as correntes que nos fixavam após a morte à mansão dos mortos. Ao contrário, agora, a morte, o nosso tempo final, quando nós morremos, inicia-se então o nosso tempo de esperança, porque iremos ressuscitar, como Jesus Cristo ressuscitou. Nós iremos, cada um de nós, que vivemos o nosso batismo, que renunciamos o pecado e que vivemos todo esse tempo compreendendo a dimensão do que foi, que é isso que é a Quaresma, do que foi o sacrifício de Jesus. Compreendendo, nós não teremos mais medo da morte, porque a morte é o início de tudo. É isso que fala Mateus capítulo 6, de 1 a 18, que devemos compreender através da oração, através do jejum, através da caridade ao irmão, vivendo a intensidade da nossa fé, a esperança da salvação. Cristo vem, Cristo há de voltar. E se não voltar, e se eu chegar a morrer, você chegar a morrer antes da volta de Jesus Cristo, temos a esperança de, na nossa morte, encontrar o Senhor e ressuscitar com Ele. Por isso, louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor. É tempo de Quaresma, tempo de reflexão, tempo de guardamento. Junto com a igreja, conseguiremos fazer aquele sacrifício, aquele voto ao Senhor, para que sejamos cada vez pessoas melhores em Cristo Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Todos os dias, através do programa Reflexão Diária, queremos entender a liturgia diária, aquilo que o Senhor passou para a igreja para transmitir para cada um de nós, a primeira leitura, a segunda, o Santo Evangelho, o Santo Dia, as festas litúrgicas, compreendendo assim o que o Senhor quer. E hoje Ele vem nos pedir isso, que vivamos esse tempo quaresmal com intensidade, comprometidos com Jesus Cristo, para a nossa salvação e a salvação da nossa casa. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.